Que seriam os hologramas? São hologramas, faixas vibratórias que não condizem com a realidade sua naquele momento. Às vezes você tem um medo de alguma coisa, você começa a viver uma situação, né, que você tem no dia a dia que ela não é real, mas você vive aquilo como se fosse. Então isso também, tudo é verificado também na apometria. A depressão, que é você reviver memórias passadas, às vezes ela está alocada em faixas de holograma. Quando a gente pensa em grade planetária, se fala muito, né, na Matrix, a grade planetária ela não deixa de ser um grande holograma. A gente tem uma grade planetária que sustenta os hologramas aqui no planeta, uma frequência. Quando coletivamente a gente vai mudando essas frequências, vários desses hologramas coletivos perdem sustentação. A gente classifica hologramas como distorções de realidade. Tá? É uma forma assim, que a gente encontrou de explicar o que é um holograma. É uma forma que você visualiza ou está vivenciando que você distorce a sua realidade. Tá? É a explicação que a gente encontrou. Dando um exemplo assim, dessa questão de origem, né, que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores. Você vai lá buscar a sua origem cósmica. Muitas pessoas hoje têm interesse nisso. E você pegou uma pessoa que agiu de má fé, vamos dizer assim. E ela te falou uma coisa e começou a te trazer algumas coisas. Isso criou um holograma para você. E você passa a viver essa realidade, entende? Outro exemplo que a gente poderia dar é a questão de... Vamos dizer, pessoas têm problemas em relacionamentos. E aí aparece esse assunto da chama gêmea. Então a pessoa começa a visualizar uma coisa que não existe, entende? Então aquele propósito vira um holograma, ele vira uma faixa frequencial que cria uma realidade na qual ela não está presente. A depressão, que é você reviver memórias passadas, às vezes ela está alocada em faixas de holograma. Quando a gente pensa em grade planetária, se fala muito, né, na Matrix, a grade planetária ela não deixa de ser um grande holograma de criações de realidades coletivas. No momento que nós temos mais despertos, que o pessoal chama isso de massa crítica, está subindo a frequência coletiva. Aquelas faixas mais básicas, a gente poderia chamar de vários escalões de frequência, de hologramas, eles vão perdendo sustentação. Então é isso que se diz, nós estamos mudando essas faixas vibratórias. E aí entra os 144 mil almas, que entra a estrutura de mônada, tem uma série de coisas que está tudo interligado ali também, com essa grade planetária, mas são hologramas, faixas vibratórias que não condizem com a realidade sua naquele momento. Às vezes você tem um medo de alguma coisa, você começa a viver uma situação, né, que você tem no dia a dia que ela não é real, mas você vive aquilo como se fosse. Então isso também, tudo é verificado também na apometria, situações de hologramas. E aí a gente entraria para um quarto estágio ali, depois de verificar essa terceira parte, né, que seria já vendo o ambiente, questão de bases astrais, questão de energias telúricas, do ambiente propriamente dito, como também trabalhos, magias, feitiçarias, coisas que, às vezes, dando um exemplo assim, você carrega ainda no campo de vidas passadas. Nem é questão de agora. Tá? A gente até classifica, até esses dias fiz um vídeo, a gente fala em contratos, pactos e acordos, é a mesma coisa. O que diferencia é o grau de energia envolvida. A mesma coisa de trabalhos, magias, feitiçarias. Existem graus de energia que está, alguns com mais envolvimento, um maior entrelaçamento, né, de energia, formando coesão. Até esses dias a gente estava falando sobre essas fontes do amor, né? Quando você vai, por exemplo, lá em Gramado você coloca um cadeado lá na fonte e é um contrato, é um acordo, depende do grau de energia, mas está lá às vezes, vamos dizer, naquele momento as pessoas estavam felizes, era um casal, estavam juntos, vamos, selaram ou fazem uma tatuagem, passa um tempo, tá, terminou o relacionamento, mas segue lá energeticamente entrelaçado aquele campo. Às vezes, foi feito isso em encarnações passadas e segue lá amarrado, entende? Então, tudo, aí entra novamente o que a gente estava falando, tudo é energia, tudo é frequência. Quando a gente começa a ter esse pensamento, vamos chamar assim, quântico, da coisa, aí você começa
a mudar um pouco a forma de pensar. E até, já que eu entrei nesse assunto, a gente pega essa questão ali de decretos. A gente faz decretos o dia inteiro. Veio agora que é importante falar com o pessoal. Tudo que você está falando durante o dia vira decreto energético. Uhum. Então, imagina assim, você está lá conversando com a sua mãe, você está lá com o seu marido, com a sua esposa, conversando, e você começa a decretar uma série de coisas. Eu não tenho tempo, eu sou um fracassado, tudo que eu faço dá errado, decreto. Eu nunca termino nada, Só que esse tipo de coisa básica. Esse tipo de coisa. Observe quantos decretos a gente faz por dia. Eu comecei a fazer isso. Eu ainda faço vários decretos. Mas quando você traz para a consciência, você consegue ir controlando isso. Mas imagina que muitas pessoas buscam decretos, né? Eu quero fazer o decreto de Arcanjo Miguel, um decreto positivo, mas e esses que você faz o dia inteiro? Você pode diminuir eles, né? Você pode... Não é que você tem que parar e ficar controlando, mas você começa a observar. Inclusive, você falou isso, que eu até pesquei uma aqui no chat, de uma pessoa falou que ela... é que eu não lembro mais, é que está passando muito rápido, mas a pessoa falou que, assim, parece que ela foi vítima de uma magia, alguma coisa nesse sentido, e tudo na vida dela... Ela só perde dinheiro, toda hora ela é assaltada e clonou um cartão, e aí ela cai em golpe, e não sei o quê, e bababi, bababá. Então, inclusive a gente pega bastante tipo de coisa, que aí eu acho que é uma mistura de um holograma com um trabalho de magia de trevas. Então, eu vou até contar um exemplo aqui, daí você pode comentar, mas eu lembro que teve uma live que a gente fez que a pessoa falou assim, eu fui vítima de um trabalho trevoso há 20 anos, e até hoje, tudo na minha vida só dá errado. Nos últimos 20 anos, por conta desse trabalho, né, de energias densas que foi feito. Aí, assim... Observe que ele já tem um decreto, né? Então, exatamente. E aí, assim, eu entendo, agora você comentou nesse negócio de holograma, ela criou uma realidade dismorfe em que ela vive aquilo. Ela vive aquilo, tudo dá errado porque foi feita uma magia contra mim. E aí, ai meu Deus, eu fui na padaria, não consegui comprar pão. Deu errado. Eu não sei o que, eu perdi R$5, deu errado. Eu nunca consigo falar com ninguém gosta de mim, nunca me relaciona. Então ela começa a viver num loop, né? Sim. E assim, meio que reforça tudo. Porque além dela ter criado uma realidade em que ela é vítima de tudo, ela ainda está sempre decretando coisas ruins para si mesma, está sempre colocando crenças limitantes. Então, assim, ela consegue trazer tudo que existe de negativo para a vibração dela estar sempre a mais densa e baixa possível, né? Isso, nós somos criadores da nossa realidade. Volta para aquele conceito lá. Aqui a gente às vezes é até um pouco chato, né? Repete, mas tudo é energia, tudo é frequência. Sim. Então você vê como está tudo interligado. Primeiro, pode ter acontecido o trabalho mesmo. O gatilho, né? Um inicial. Só que ela tendo essa informação, ela vira mesmo um holograma, onde ela vivencia isso o tempo todo. Ela aceitou, ela assumiu aquilo para a vida dela. E ainda ela decreta constantemente. E a problemática é essa. Então isso tudo se potencializa e qual é o resultado? A gente tem sempre mais daquilo. Então, lógico que uma apometria ou qualquer técnica, tá? Não existe uma melhor que a outra. O que existe é que você talvez se sinta melhor fazendo. Mas você tem que mudar a frequência, E como se faz isso, né? Não dá pra gente chegar... Quantos mil pensamentos nós temos por dia? 60 e tantos mil. Não tem como ficar controlando isso. Mas tem como você perceber. Por isso que tudo vira autoconhecimento. E quanto mais você vai trazendo pequenas porções de consciência, você consegue ir tirando isso, entende? Eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, Henrique, eu vou lá e controlo todos os decretos que eu faço o tempo inteiro. Não, mas já consigo fazer. Mas a gente consegue se policiar, digamos assim. De forma mais constante. Né? Então isso é a expansão da consciência. Até a gente não gosta muito da expressão despertos. Tá? Porque quando a gente tem esse entendimento quântico, tá? Que tudo é energia, vamos dizer, na questão de ascensionar, por exemplo, o que leva uma pessoa a ascensionar? Ela atingir um estado de vibração, ter um quociente energético, um campo adequado com a quinta dimensão. Então, vamos dizer, você tem acesso a muitos conhecimentos espirituais. Eu também tenho. Os rapazes que estão aqui também têm. Mas e quem garante que isso
deixa eles naquele quociente. Uhum. Talvez uma pessoa lá que não saiba nada disso que a gente está falando tenha mais quociente. Tem mais amor, vamos dizer. A capacidade de dar e receber amor quando ela é a única energia real. Entende? Então, a gente não gosta muito da expressão porque ela separa. Ela coloca, parece assim, os que venceram e os que perderam. Uhum. Tá? Então, a gente prefere não utilizar assim, mas estamos em construção. Estamos fazendo a nossa lapidação e expansão da consciência. E como se faz isso? Com autoconhecimento. Então, se alguém perguntar, Henrique, o que é a espiritualidade para você? Autoconhecimento. É sinônimo para mim. Por quê? Quanto mais você se conhece, mais você vai atingindo níveis de expansão, esse quociente. Para você adentrar numa quinta dimensão, você tem que estar numa vibração, numa faixa vibratória compatível. O que está acontecendo hoje? Tá? Quem acompanha a ressonância Schumann é como se fosse a aura do planeta, ela faz uma oscilação. Uhum. O planeta não está fixo em quinta dimensão, nem em quarta, nem em terceira. Ele está fazendo uma adaptação. Isso se chama transição planetária. Ele está transitando, adaptando, para uma hora se sustentar de forma definitiva. O que nós que estamos aqui fazendo? Nós estamos no planeta também. Oscilações. Dentro disso, nós estamos fazendo várias atualizações. Então, daqui a pouco você vibra um pouco na quarta, quinta, alguns já chegam até a sétima, como a gente estava falando antes, informações que vêm da nossa egrégora, claro. Então você está fazendo uma flutuação também pelas dimensões. E às vezes você tem percepções, às vezes você tem outras sensações, às vezes você tem distúrbios, que são, como a gente falou, sintomas da ascensão. Muita coisa acontecendo, muita coisa hormonal. O Dr. Alonso, que eu estava falando antes, ele me explica muitas coisas dessa questão da saúde, do corpo. Que é um dos seus 3 mentores. Isso, um dos que... Não dos 3, porque, assim, o entendimento que eu tenho de mentor, assim... Acho que você falou 3 hoje aqui. 3 hoje aqui que às vezes se comunicam com maior frequência. Então a gente está fazendo adaptações. Uhum. Olha processos autoimunes estão tendo aí.